Já pensou que isso e isso pode se transformar nisso e nisso? Eu sou o Felipe Miurdi, arquiteto e urbanista. Já parou para analisar a cidade em que você mora, o local em que você reside, o local em que você transita, o local em que você estuda, em que você trabalha, em que você tem lazer? Você gosta desse local ou não? Se identifica com esse espaço, com a cidade ou não? Conhece outras cidades? Se você gosta ou não gosta da sua cidade, do espaço em que você habita, por que você tem essa opinião? Primeira coisa, eu quero trazer a percepção que a ciência, que todos nós, cada indivíduo, a gente percebe a cidade de forma diferente. A gente faz ligações afetivas com esses espaços. Então, o indivíduo, ele constrói o pensamento dele, a noção de cidade dele, tanto do aspecto cognitivo, daquilo que ele conhece de técnico, de funcional de uma cidade, quanto do aspecto subjetivo da cidade. Então, a gente se relacionando de formas diferentes, o mesmo espaço pode trazer pensamentos, emoções boas ou ruins, dependendo de quem seja. E nisso entra um pouquinho também do neurourbanismo e da neuroarquitetura, né? Anteriormente, eu falei sobre analfabetismo urbanístico. Este termo foi criado e ele é difundido pela arquiteta e urbanista Hermínia Maricato. Hermínia Maricato, ela defendeu a reforma urbana na Assembleia Constituinte de 88, ela foi conselheira no Programa das Nações Unidas para a Habitação e ela foi secretária executiva e ajudou a construir o Ministério das Cidades. O ministério que era integrante na época do governo do ex-presidente Lula. Assim como uma criança ela tem que ser alfabetizada, né? Tem que ir para a escola para aprender a ler e escrever, a gente tem que ser alfabetizado urbanisticamente. Isso porque a gente não aprende isso na escola. E pelo fato de a gente não aprender isso na escola, geram danos para a cidade inteira e para todos nós. É por isso que a gente não valoriza o espaço público, é por isso que a gente não se identifica com o espaço público, é por isso que a gente não entende como ele funciona, e é por isso que a gente acha que não tem solução para isso. Mas para tudo isso tem solução sim. Anteriormente, no início do vídeo, eu mostrei o caso do beco, né? Uma proposta de requalificação urbana de um beco. Os becos, eles são espaços de transição, de passagem de pedestres. Eles podem ter sido formados tanto por assentamentos irregulares, né? As pessoas foram lá construindo esses espaços, sobrou um espaçozinho ali e criaram um beco, não passa carro, ele é de pedestres. Neste caso, não foi assim. Ele foi uma área planejada, porque o beco ele se localiza em Praia das Gaivotas, em Vila Velha, Espírito Santo. Esse bairro ele foi todo projetado na década de 1980. Ao longo da década, né, várias partes desse bairro. E ele é um bairro cheio desses becos, porque você tem, entre uma rua e outra, você tem uma praça, e você tem o que a gente chama do final da rua, sabe aquele contorno que a gente faz com o carro? Aquilo é o cul-de-sac, a gente chama isso na arquitetura, né? Esse beco, hoje, ele é um espaço degradado, um espaço violento, um espaço poluidor, um espaço que ele não dá motivos para a gente ter orgulho desse espaço. Como inicialmente eu falei que cada indivíduo ele se relaciona e ele interpreta a cidade de uma forma, aspectos cognitivos e subjetivos, a gente poderia criar mecanismos de requalificação urbana, tanto para uma parte física, cognitiva, que vai interferir na nossa parte emocional. Hoje esse espaço é degradado e a gente poderia trabalhar vários tipos de intervenção. Eu vou citar uma delas. A minha proposta é que essa área onde se localiza esse beco, em um lado a gente tem laterais de residências, né, particulares, e no outro lado que também negligencia o centro comunitário, a polícia militar e uma igreja. A polícia, a igreja e o centro comunitário, a gente tem o uso que a gente chama de uso institucional, né? São locais públicos ou privados em que ele tenha um uso comum, comunitário, de grandes pessoas. Hoje existem barreiras físicas que separam esses espaços
E o beco não tem uma pavimentação interessante, é um espaço em que junta muito lixo, é um espaço escuro, em que não é convidativo, em que dá medo você passar por lá, é um espaço onde frequentemente tem violência e já teve vários casos de assédios sexuais nesse espaço. Então são espaços terríveis de uma cidade, espaços que desvalorizam a cidade e que geram pânico nas pessoas passarem por lá. Com determinadas intervenções, a gente pode transformar esse espaço num espaço que seja convidativo. Então a proposta vem tanto eu colocando, tirando essas barreiras, como eu falei, eu continuei deixando uma barreira baixa, de altura de um peitoril, 90 centímetros, em metálico, vazado, e eu achei interessante ainda que a gente mantivesse essas pequenas barreiras para delimitar o espaço do beco. Então eu criei tanto uma área de passagem quanto uma área de permanência. A área de permanência a gente tem uns pergolados com bancos e vegetação trepadeira em cima para sombrear esses espaços. Isso é importante. A parte de passagem por esse beco a gente trabalharia com uma pavimentação antitrepidante e antiderrapante para cadeirantes, para idosos, para pessoas com dificuldades de locomoção. E o piso podotátil de alerta e direcional para auxiliar os deficientes visuais. Isso é o que a gente chama de acessibilidade e desenho universal. Outro ponto interessante que era colocar era com vegetações locais, né? Vegetações vernaculares da Mata Atlântica, e também a gente trabalhar com iluminação funcional, iluminação correta, porque a gente tem estudos, né, da área de segurança pública e estudos do urbanismo, em que eles alegam que a boa iluminação ela pode inibir a ação de atividades que não sejam corretas, por exemplo, assaltos, né, atividades violentas. O escuro ele passa aquela sensação de medo, de que não está sendo observado. Quando a gente ilumina esses espaços passam a inibir essas ações. É por isso que é mais fácil você ver assaltos, violência em períodos noturnos do que em períodos diurnos. Então, trabalhando dessa forma, com iluminação, a gente contribuiria para a valorização desse espaço. Outro ponto também, a gente seria uma grande área, tipo um pergolado, um corinto que a gente chama, né? Que seria na parte do cul-de-sac dessa rua. Uma área maior, em que a gente poderia permanecer mais. Seria utilizado pelas pessoas da rua ou pelas pessoas do bairro, quem passasse por aí e utilizasse, né? A gente tem também outro ponto que eu sempre coloco, é a parte da rua. Essa rua é uma rua sem saída. E a gente tem uma falsa impressão de que um prefeito bom é aquele que asfalta a nossa rua. Mas a pavimentação asfáltica, ela traz muito mais prejuízos do que coisas boas, né? Do que coisas interessantes. Então a gente tem um asfalto que é uma pavimentação flexível em que ele não é muito permeável e ele absorve o calor, então esquenta. Não tem por que uma rua de baixo tráfego ser asfaltada, porque você ainda tem quando a manutenção não é bem feita, o material não é bem feito, a execução não foi bem feita. Então minha proposta é o que a gente faça? Retire esse asfalto, retrabalhe toda a parte do leito dessa via, né, da base que a gente chama corretamente, matematicamente, e que a gente coloque pavimente com piso intertravado. Esses pisos, eles são muito mais baratos, a manutenção é muito mais fácil, a gente trabalha num espaço com esse tipo de pavimentação, 50% dessa área é permeável, e eles absorvem menos calor, então diminuindo, né, não contribuindo para o aquecimento local e aí o aquecimento global. Essas intervenções, elas valorizariam o espaço, seria sustentável, seria ambientalmente correta, seria democrática, já que a gente traria uma cidade que fosse acessível e ter usos para todos, independentemente do gênero, da idade, da cor e da condição financeira. Somente através requalificação desses espaços e o indivíduo se identificando com ele, a nossa autoestima melhora, e a gente passa a se sentir pertencente ao espaço. E dessa forma valorizar o espaço e cuidar daquele espaço, sentir que aquilo é nosso. E isso desenvolve uma cidade e uma sociedade democrática.